E aí, pessoal, bora para mais um vídeo? Então, pessoal, hoje eu tô trazendo aqui para vocês mais um vídeo sobre algum assunto que eu queira falar, sobre algum assunto que eu queira expor. E hoje eu trouxe um assunto assim bem importante, assim que muitas vezes a gente vive no meu dia a dia, do meu serviço, né? Relacionado ao fato de eu fazer residência de ginecologia e obstetrícia. É, então eu queria trazer um assunto aqui para vocês que a gente tratasse melhor dessa forma, a gente conseguisse conversar um pouquinho sobre isso, sobre um fato bem importante. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu sou um médico que tem uma religião específica que é o espiritismo. Então, com base no que eu acredito, com base no que eu vivo, no espiritismo, eu levo isso para minha profissão. E muitas vezes isso é feito por vários profissionais, né? Tem vários profissionais que são católicos, que são evangélicos, que são, enfim, várias outras religiões. E acaba levando isso para o dia a dia, acaba levando isso para o serviço, para o trabalho, como forma de você colocar o que você acredita, como forma de você lidar mesmo com as atividades do dia a dia, com o que a gente faz no dia a dia. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre o aborto, né? Que é um assunto extremamente polêmico, muito complicado, principalmente quando a gente leva o aborto falando sobre alguma religião. Então, quando a gente une essas duas coisas, fica muito mais polêmico e muito mais complicado da gente lidar. Eu queria trazer isso para vocês porque eu queria mostrar para vocês um pouquinho de como que é a visão espírita, né? A minha visão, na verdade, espírita, com base no aborto, né? Com base no que significa o aborto, com base no que eu já li, com base no que eu já estudei com relação ao assunto. Porque eu gosto muito de tentar relacionar e tentar linkar a religião espírita com o meu dia a dia, com o que eu faço no meu dia a dia. E eu vou até dar alguns exemplos aqui para vocês. Então, a primeira coisa, né, que eu queria falar sobre esse assunto polêmico é que isso varia muito, isso é muito complicado a gente lidar, mas isso o que eu estou falando aqui é um pouquinho da minha opinião e do que eu já li a respeito, linkando a minha religião, né? Então, quem tem uma religião diferente acredita de forma diferente. Eu respeito todos os tipos de crença e de ideia. Tanto que o Espiritismo ele trata muito dessa forma, ele trata muito dessa maneira de que a gente tem que respeitar, a gente tem que discutir sobre todas as religiões. As portas do Centro Espírita estão abertas para todas as religiões irem frequentar, conhecer um pouquinho, porque, igual eu falo para todo mundo, as palestras simplesmente são falando coisas boas, assuntos que muitas vezes podem nos ajudar no dia a dia, então não tem nada demais, né? Assim, a palestra pública aberta para todos. Beleza, então, falando sobre isso, eu queria trazer primeiro para vocês uma referência, que foi um livro que eu li, que foi o primeiro livro relacionado a esse assunto, antes mesmo de eu fazer ginecologia e obstetrícia. Quando eu estava fazendo a faculdade de medicina, eu me interessei muito por esse livro que eu vi no Centro Espírita, que chama Gestação, Sublime Intercâmbio. Então ele fala muito sobre como é a gestação na visão espírita, como que o bebezinho naquele momento ele vai estar lidando com isso, com aquele espírito que vai estar sendo encarnado, que ele vai estar participando daquele momento. Então, como que ele lida com isso, como que a mãe com o bebezinho na barriga também lida com aquele espírito sendo formado. Enfim, a gestação é o motivo do meu serviço, né? É o motivo de eu ter feito ginecologia e obstetrícia, a obstetrícia, a gravidez, e eu acho isso uma coisa incrível, surreal mesmo. É como se fosse uma coisa inexplicável. Como que um ser pode gerar outro? Isso pra mim é maravilhoso. E eu trato isso como uma dádiva de Deus mesmo, essa gestação. Porque a mulher é o único ser que consegue gerar uma nova vida, né? O homem não tem essa capacidade. E por isso, eu vejo na minha profissão que as mulheres, por ter essa capacidade, acaba criando um vínculo muito grande, uma relação muito forte com aquele espírito que está sendo encarnado, com o seu filho, né? Muitas vezes a gente vê, óbvio que tem diferenças, óbvio, né, em relação a mães e pais, mas a gente vê uma ligação extremamente forte desde a gravidez e do nascimento em diante da mãe com esse bebê.
Isso é muito intenso, muito forte, é uma coisa muito bonita de se ver. Quando a gente faz um parto, quando a gente retira um recém-nascido e entrega no colo da mãe, é uma emoção inexplicável. Parece que eles já se conhecem antes disso, já se conhecem de outras vidas. É uma coisa assim muito, muito forte, muito bonita. Então, esse momento é extremamente emocionante, muitos choram, muitos ficam extremamente emocionados. Então, é um momento único da minha profissão e que eu fico muito feliz de participar desse momento. Porque isso me traz muita alegria, muita felicidade, vontade de viver, vontade de continuar trabalhando. Porque esse momento, ele é especial e ele é único. É uma coisa assim que nada explica, entendeu? Então, tomando isso como base, a gente tem nesse livro falando que essa ligação desse espírito que já está programado para vir, que já escolheu aquela família, que já escolheu vir de tal maneira, ele vem para aquele corpo, para aquela família, para se melhorar, né? Para evoluir moralmente, espiritualmente. Então ele escolhe a forma que ele quer vir. Por exemplo, se é um espírito que tem muitos débitos, muitas coisas de outras vidas, ele vem com alguma deficiência, ou com algum problema, ou vem numa família mais complicada, ou é filho de uma mãe, de uma mulher que ele não teve uma boa relação na outra vida para tentar fortalecer esse vínculo e agora ficar mais forte. Então já é tudo programado. Aquele bebezinho que vem, aquele espírito que está encarnando, desde o começo ele já está ligado ao espírito da mãe, ele já tem todo um porquê de vir. E isso é extremamente forte. Isso é uma coisa muito, muito intensa. E o que significa, então, falando, isso é a introdução do livro. Depois ele começa falando sobre o aborto em específico. Tem um capítulo sobre aborto e que eu achei extremamente interessante, por isso que eu quis trazer para vocês aqui. E é uma discussão que tem muito nos dias a dias. Muita gente me pergunta, tanto na parte espiritual quanto na parte da profissão do dia a dia. E o aborto é uma coisa que a gente vê que mesmo realizado logo no começo da gravidez, vai estar interrompendo e vai estar prejudicando a evolução moral de um espírito, entendeu? Isso na visão espírita, óbvio, eu sempre deixo claro aqui para não ter discussão com relação a tá certo ou tá errado. Isso é a visão espírita e é o que eu acredito. Então a gente vê que muitas vezes esse espírito tem vários débitos, tem várias coisas e já tem uma ligação muito forte com a mãe. Quando acontece o aborto, é como se aquilo fosse rompido, fosse quebrado e esse espírito não conseguisse dar continuidade àquilo que ele deveria fazer na vida, entendeu? É como se ele fosse interrompido mesmo e não conseguisse dar prosseguimento àquilo que ele veio fazer. Por isso, então, que é tão importante a gente ficar atento a isso. Porque na religião espírita a gente vê que o aborto ele é completamente contra as leis de Deus, contra o que a gente acredita. É como se fosse um assassinato, né? Como se fosse você estivesse interrompendo a vida de outro ser. E eu escuto muitos argumentos de mulheres, né? Óbvio, que comentam. Óbvio que eu nunca vou ter essa visão com base no fato de eu ser homem, então eu nunca vou ter essa visão do que é gerar uma vida dentro de você, mas muitas mulheres usam como argumento de que o corpo é delas, elas podem fazer o que quiser. Esse argumento ele é complicado, porque realmente o corpo é delas, mas o corpo que está sendo formado dentro delas não é delas, então ela tomando uma decisão com base nisso, estaria prejudicando um outro ser, que a partir do momento que já tem a fecundação, que já tem a formação do embrião, já é uma nova vida. Então, ela estaria tomando uma decisão que interromperia a evolução de um outro ser, ou seja, estaria prejudicando um outro ser, apesar do corpo ser dela, entendeu? Essa, de novo, é a visão espírita. E também a gente sempre tem que lembrar que o aborto ele só é legalizado em 3 casos, isso na lei dos homens, né? Então, 3 casos ele é legalizado. Quando a mãe está correndo risco de vida, que se ela morrer, morre os dois, então é um caso assim a se pensar que na verdade não vai ser nenhum aborto, vai ser uma conduta que você vai estar salvando a vida da mãe. No outro caso, de um estupro, ou no caso de um bebê com anencefalia. Nesses 3 casos, o aborto ele é legalizado pela lei dos homens e eu queria trazer aqui para vocês para a gente tentar refletir sobre isso. Então, a primeira coisa, a mãe, quando ela corre risco de vida. Nesse caso, você estaria
na verdade, resolvendo e estaria salvando a vida dela, porque se ela vier a óbito, os dois vêm a óbito, né? Não teria uma gestação para continuar. No segundo caso, num estupro. Num estupro é, para mim, o mais complicado de todos, porque o bebê ele é saudável, ele não tem nenhum problema, mas a mãe foi vítima de uma crueldade, de um dos piores crimes que existe, então ela tem o direito de escolher pela lei dos homens. Agora, pensando pela religião espírita e pensando no que eu acredito, eu acho que eu, como ginecologista obstetra, não conseguiria fazer esse aborto, mesmo que seja a vontade da mãe. A gente, os médicos, né, no Código de Ética Médica, a gente tem o direito de recusar fazer alguma conduta que vá contra o que eu acredito. Eu posso encaminhar para outra especialidade, para outro profissional que realize. Então, isso para mim tá tranquilo, porque eu realmente não faria, porque para mim esse bebê que é vítima de um estupro, ele escolheu vir dessa forma, óbvio, pelo espiritismo, né? Ele escolheu vir dessa forma e ele precisa passar por aquilo para se melhorar. Então, se a gente estiver interrompendo esse processo, a gente vai estar prejudicando a vida dessa criança que não tem nada a ver com, assim, com o estupro, com a questão, entendeu? Ele simplesmente veio e poderia estar vivo, poderia sobreviver, poderia ser uma ótima pessoa, então a gente estaria interrompendo isso, tá? E no caso de anencefalia também. Apesar do caso de anencefalia a gente saber que muitas vezes é incompatível com a vida, nos casos mais graves, a gente sabe que dependendo do grau de anencefalia, essa criança consegue viver, nem que seja alguns meses, alguns dias ou até anos, que a gente já tem história na literatura, a gente já tem relato na literatura. Então, se a gente estiver interrompendo, fazendo um aborto nesse bebezinho antes do tempo, ele não viveria aquele tempo que ele deveria viver pelo espiritismo, entendeu? Então, se ele deveria viver 2 meses, esses 2 meses eram necessários para a evolução dele, para o melhoramento dele, e ele escolheu vir dessa forma. Então, você estaria interrompendo isso, entendeu? É bem complicado, é bem complexo, é um assunto muito, muito polêmico, mas é um pouquinho da visão que eu tenho aqui com relação ao espiritismo e com relação ao aborto. E outra coisa também que a gente não pode esquecer é que muitas vezes o aborto, quando feito clandestinamente ou quando feito de uma forma assim não legal, tirando esses 3 casos, ele é muito agressivo. A mulher corre risco de vida, corre risco de infecção grave, corre risco de várias coisas, fora que é muito, muito agressivo e muito pesado o fato de que fazer um aborto muitas vezes com alguns materiais que vão destroçando os pedacinhos do neném, ou que várias vezes que a gente vê no dia a dia também na nossa profissão, de enfiar aquelas agulhas de crochê para furar a placenta, tudo isso corre risco grave de vida para a mulher e também causa um sofrimento muito grande para o bebê, para o espírito, principalmente espiritualmente para o bebê, porque ele vai estar sofrendo uma agressão muito grande. Então, é uma coisa muito complicada. Nesse livro da Gestação Sublime Intercâmbio, ele até mostra alguns relatos de como que o bebê reage a isso. E é muito, muito forte, muito pesado, porque em um momento ele deixa claro que o bebê está falando: mãe, por favor, não faça isso comigo, não interrompa a minha vida, como se ele estivesse sofrendo e sendo machucado mesmo. Então, isso, óbvio, na visão espírita, e a gente tem que discutir, saber que tem todas essas relações, a gente tem várias outras religiões também tratando sobre isso, mas essa é a minha visão. Eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre o que um link bem importante que eu acho bem legal e bom de se tratar, da minha profissão, da ginecologia obstetrícia, com a minha religião, a minha profissão e a minha religião, um link bem importante que eu achei bem legal trazer aqui para vocês. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido. É um vídeo bem pesado, bem mais polêmico assim do que os que eu tô acostumado a trazer, mas eu queria discutir porque o vídeo o meu canal é sobre isso, sobre discussões, sobre conversas. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe um like e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos conversar, vamos discutir sobre esse assunto aí. Quem quiser deixar comentário pra gente conversar sobre, eu vou estar disposto aí pra gente... pode postar nos comentários aí, beleza? Valeu, falou e até o próximo vídeo, meus amigos.